Você estaria disposto a se submeter ao vexame e à humilhação por meio de provas com brincadeiras infantis, servindo de entretenimento para pessoas que se satisfazem na vergonha alheia, sendo comandados por um líder que submete os desfavorecidos em troca de um retorno financeiro? Eu sou Iago Martins e esse é o Mundo Cópia de Caldeirão do Hulk. Round 6, ou Squid Game, se tornou um sucesso mundial e já periga ser a série mais assistida de toda a Netflix. Dirigida por Wang Dong-hyuk, Round 6 é uma série de 9 episódios sobre 456 pessoas que aceitam participar de jogos para poder conseguir dinheiro a fim de quitarem suas dívidas. Ou seja, Round 6 é sobre todos nós. Round 6 é sobre a vida do homem numa sociedade de mercado, ou em qualquer outro tipo de sociedade onde ele precise lutar pela sua própria sobrevivência. Na história, sem saber muito do que se trata, os jogadores acabam parando numa ilha desconhecida e são informados que para ganhar um prêmio equivalente a 217 milhões de reais, eles teriam que simplesmente participar e ganhar alguns jogos. Parece muito fácil. A gente vê pessoas se submetendo a isso na TV, no Caldeirão do Hulk, mas esse é outro roteiro. Em reality shows como o Big Brother Brasil ou A Fazenda, a gente vê as pessoas no mercado de trabalho, fazendo dancinhas informativas no TikTok ou no Reels do Instagram, ou mesmo aguentando jornadas de trabalho das mais abusivas, na tentativa de simplesmente conseguir o bastante para pagar suas contas. Veja, seria muito fácil se as brincadeiras infantis não matassem aqueles que falham enquanto jogam. A famosa batatinha 123, que virou meme nas redes sociais, alveja mortalmente os que se movem quando deveriam estar parados. O jogo sul-coreano chamado Colmeia, onde a pessoa deve destacar uma figura sem parti-la, leva à morte quem não consegue cumprir a meta. E até bola de gude, aliás, bola de gude não, bila, que eu sou cearense, até a bila se torna um jogo mortal. Na série, nós acompanhamos o personagem principal, Seong Gi-han. Ele é um adulto que vive com a mãe, é divorciado, possui uma filha, é desempregado e viciado em apostas. Devendo a agiotas, Gi-han recebe a proposta de participar desses jogos. A chamada para participar desses jogos é particularmente interessante. Você tem 2 cartões, tem que virar um cartão, também é um jogo infantil. Se ele ganhasse, ele ganhava uma quantidade de dinheiro. Se ele perdesse, ele deveria pagar aquela mesma quantidade, mas o homem ao lado dele não quer o dinheiro. Ele oferece um tapa na cara, ao invés daqueles recursos. Ora, você joga, se você ganha, você recebe dinheiro, se você perde, você leva um tapa na cara. O jogo se estende talvez por horas. Os participantes chegam em casa feridos, mas com algum recurso. Parece uma metáfora muito clara ao que nós muitas vezes aceitamos fazer em troca de sobrevivência. Quantos tapas na cara nós não levamos diariamente para tentar chegar com algum dinheiro em casa? Bom, Gi-han entra no jogo e nós somos apresentados junto com ele a carnificina do primeiro episódio. E logo, a maioria dos participantes desiste do jogo. Eles voltam às suas vidas, mas ao serem confrontados com a situação que viviam, aceitam retornar. Diante desse inferno em que viviam, parece um tanto quanto aceitável se submeter a isso. A vida fora daquele jogo não parece ser menos mortal. Como diz uma das personagens, e se formos embora, será diferente por acaso? A vida lá fora é o inferno. Para eles, a salvação desse inferno estava ali, diante de seus olhos. Bastava que participassem daquelas brincadeiras infantis um tanto insanas. E não precisa ser muito esperto para saber do que é que a série fala. Aqueles jogos são uma forma de representar o que o diretor entende por uma sociedade capitalista, por uma sociedade de mercado. Ele mesmo comenta em uma entrevista sua para o site Variety: eu quis escrever uma história que fosse uma alegoria ou fábula moderna acerca da sociedade capitalista moderna. Algo que retrata uma competição extrema, de alguma forma como a extrema competição da vida. Mas eu queria usar o tipo de personagens que todos nós conhecemos na vida real. E é aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Claro, a intenção de Round 6 é mostrar como a sociedade de mercado se manifesta, como nós estamos dispostos a morrer e a matar em troca de dinheiro. É uma camada de metáfora muito superficial dentro do mundo que nós vivemos hoje. Já há muito tempo, anos 90, você tem obras cinematográficas lidando com esse tipo de realidade. Desde Fight Club, de 1999, com Brad Pitt e Edward Norton, baseado no livro de mesmo nome de Chuck Palahniuk, até obras mais modernas, que seguem o mesmo sentido de Halting Games, né? O próprio Jogos Vorazes. Não é novidade no mundo ocidental, não é novidade no mundo oriental. Você tem muitas obras que fazem o mesmo tipo de metáfora sobre o mundo capitalista, competição, nos matamos por dinheiro. O que é que Round 6 tem de diferente? O que é que ele contribui um pouco a mais para que ele tenha chamado tanta atenção? Claro, uma série de sucesso tem muitos fatores, às vezes sequer
previsíveis que os levam a cair no gosto do povo. Se eu soubesse dizer porque uma série assim cai no gosto do povo, eu poderia ganhar muito dinheiro produzindo séries assim. Mas há um ponto que chama muita atenção, que torna Round 6 um pouco diferente. Se a metáfora do capitalismo tenta nos ensinar algo sobre a sociedade de forma geral, Round 6 consegue dar um passo além dessa simples metáfora e nos apresentar as pessoas dentro do sistema. E por que o diretor Wang escolheu jogos infantis para representar isso? Ele diz que é porque eles são fáceis de entender. Dessa forma, podemos prestar mais atenção nas atitudes dos jogadores do que nas características próprias do jogo. Do que é que eles estão dispostos a fazer? Eles são confiáveis? Eles são egoístas? Qual será o resultado disso? Ele não estava tão preocupado com as brincadeiras em si. Ele não queria criar uns jogos mortais onde a gente acaba sendo atraído pela criatividade das mortes. Mas ele queria que fôssemos atraídos por tudo aquilo que os personagens estavam dispostos a viver em troca de algum recurso. No primeiro jogo, a gente vê que Gi-han é salvo por Abdul Ali. Abdul não tinha obrigação alguma de ajudá-lo, mas o fez. Nós vemos Sang-woo descobrir o jogo da colmeia e dividir essa informação com aqueles que ele considera como aliados. Tem uma forma de eliminar a concorrência. É também no decorrer dos episódios que vemos a transformação de Kang Se-byok. Ela entra na competição como uma pessoa extremamente individualista, que se junta a um grupo somente porque isso lhe beneficiaria. Ela se recusa a confiar nos outros, porque olha para os que estão à sua volta como traidores em potencial. Fato esse que se revela posteriormente. Na competição extrema, todos podem colocar uma faca nas nossas costas. Sang-woo, que já demonstrava a índole de traidor, engana Abdul, que acaba sendo morto. Gi-han é capaz de mentir para Oh In-nan, idoso que revelou que tinha um tumor que lhe causava perda de memória. O pensamento na competição pela vida e pelo dinheiro como objetivo máximo é que o outro morra antes de mim. Porém, quando Se-byok compete na bolinha de gude... Bila, falei que é Bila, com Ji-young, ela tem sua história revelada e sua perspectiva de vida mudada. Ao invés de competirem, as duas passam pelo que poderia ser os últimos 30 minutos de suas vidas, conhecendo uma a outra. Descobrimos que Se-byok é uma refugiada da Coreia do Norte, um país que vive sob forte ditadura. Juntamente com seu irmão mais novo, almejando escapar de um sistema opressivo, ela acaba entrando em um outro, tendo que batalhar por sua vida e se submeter a crimes para tentar dar algum futuro para o seu irmão. É somente nos minutos finais que as mulheres competem e Ji-young se sacrifica por Se-byok, que no jogo seguinte ajuda Gi-han sem motivo algum, enquanto os outros competidores, para que possam viver, estão literalmente empurrando uns aos outros para a morte. Quando Se-byok, Gi-han e Sang-woo sobrevivem, é ela quem impede Ji-han de matar Sang-woo. Porém, Se-byok, que já estava à beira da morte por causa de um ferimento da última prova, é assassinada por Sang-woo. Na sociedade da competição excessiva, todos estão sujeitos à traição e a situações inevitáveis que podem nos eliminar, por mais que nos esforcemos. Não há controle, não há saída. Nessa sociedade, todos estão em um cabo de guerra, na qual uns sobrevivem derrubando os outros. Nessa sociedade de competição, as pessoas não têm nome, apenas números. Elas entregam sua identidade e recebem apenas os números que podem designá-los. O competidor 200 foi eliminado. O competidor 158 morreu. Restam apenas 100 competidores. Tanto é o montante de dinheiro que nós temos agora. Essa é uma sociedade que humilha os desfavorecidos, que literalmente começam se submetendo a tapas em troca de dinheiro e terminam matando e morrendo para tentar ter cada vez mais. Na visão de capitalismo do diretor, somente aqueles extremamente ricos estão livres dessa competição. Eles são os espectadores que enriquecem e se divertem às custas das vidas dos que estão sujeitos ao jogo. Eles riem entre si enquanto as pessoas número morrem. O dinheiro que eles desesperadamente lutam por conseguir é dado indiscriminadamente pelos excessivamente ricos. É interessante que as pessoas número precisam passar pela escada de Penrose para voltar ao dormitório antes de cada uma das competições. A escada de Penrose é um objeto impossível criado por Lionel Penrose e o seu filho Roger Penrose em 1559. No ano seguinte, M.C. Escher, depois de ter visto a criação dos Penrose, criou a sua famosa litografia. Nessa escada contínua, os degraus que descem levam a degraus que sobem num ciclo sem fim. A metáfora do diretor é que as pessoas número estão num sistema que ora os coloca em cima, ora os coloca embaixo, mas que quando vistas de cima parecem estar todos no mesmo nível, como um rebanho que caminha em círculos. A referência óbvia, porém esquisita, é As Meninas, no Bom Shibon Shibon Bomon, que o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre, e o resultado todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Tadadã. Humor e piadas no mundo cópia, olha que coisa nova, nunca teve. É um labirinto que ninguém sabe onde vai dar. É a ilusão da competição, é a subjugação do sistema, é um inferno que não muda. Ji-han conseguiu uma quantidade estúpida de dinheiro que reluta para usar porque sabe o custo de sangue dele. Fora da competição mortal, a vida competitiva continua, mesmo quando ele decide ajudar o irmão de Se-byok, cumprindo a promessa que havia feito, e a mãe de Sang-woo, pessoas
continuam sujeitas ao ciclo interminável que as aprisiona. Quando ele está na cabeleireira, a televisão noticia que os endividamentos só aumentam. Enquanto os bancários enriquecem às custas dos endividados, estes precisam se submeter à degradação da vida, a trabalhos imorais, crimes, tapas na cara, negam sua ética, passam por cima de quem precisarem, derrubam quem for preciso para ilusoriamente saírem daquela condição. Os personagens não são mocinhos, impolutos, sem pecados, falhas ou crimes, mas são vitimados por homens muito piores que, por mais que seja diante de trocas voluntárias, não são tão voluntárias assim. A morte parece ser a única saída desse labirinto penrosiano. Na escada infinita da competitividade, pode-se ver as lágrimas dos oprimidos sem que haja consolo e a violência na mão dos poderosos sem que haja consolação. O sistema se perpetuará com novas pessoas assumindo o lugar dos antigos detentores do poder. Acostumados ao sangue em suas mãos para sobreviver, passam a se comprazer na desgraça alheia. É possível ver vislumbres de caridade, mas enquanto o cetro for segurado pelas mãos de homens pecadores, não haverá como se livrar completamente de um sistema onde uns explorem e outros sejam explorados em algum nível. Homens sempre arranjarão meios de ganhar sua vida às custas da vida dos outros. É por isso que colocar as esperanças em estruturas humanas sempre vai ser inútil. Ainda que existam pontuais movimentos de caridade, a redenção das estruturas sociais não reside em qualquer sistema político proposto por homens, sejam esses sistemas de esquerda ou de direita. Os fugitivos do sistema penrosiano comunista da Coreia do Norte acabam presos no sistema penrosiano dos rounds do sistema capitalista. É do famoso Lord Acton que o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que grandes homens são quase sempre homens maus. E isso não é verdade só sobre o poder estatal, também pode ser uma verdade sobre o poder econômico. Levados por sua maldade, homens subjugam outros homens que são seus iguais. E a grande questão é que debaixo do sol todos somos iguais, mas uns são sempre mais iguais que os outros. Se a confiança humana da solução de seus problemas estiver nas promessas do dinheiro, nas promessas do poder, nas promessas de nossas próprias capacidades ou dos nossos próprios sistemas políticos, o resultado será tragédia e o ciclo será perpétuo. É uma crítica bastante séria. Round 6 nos causa identificação, porque muitos de nós nos encontramos nesse ciclo sem fim de humilhação em busca de sobrevivência. E por mais que haja aí um pastiche de crítica econômica que pode ser complexificada e você nem precisa concordar com a visão do diretor, eu certamente não concordo plenamente, há muito o que a gente pode aprender quando percebemos quem estamos dispostos a matar e quanto estamos dispostos a morrer só para alimentar um pouco mais nossos sonhos de enriquecimento.